Aí tá, tem outro vídeo pra passar aqui, né? Deixa eu dar uma adiantada. Pra você, comentário aqui também, não se esqueça. Filha, bora pro vídeo então. 2, 3. Eles me chamam de selvagem. Isso é que... 3 já? Valendo! Tema da redação Enem. Você já deve estar cansado de entender que, pô, não existe muito essa parada de vazou o tema do Enem. Ah, professor, mas eu vim ver, então calma. É importante o que eu vou refletir com você para que você entenda que, independente do tema que aparecer, como é que você vai lidar com isso. E, obviamente, ao mesmo tempo que eu explico essa estratégia de como que você se planeja para qualquer tipo de tema, é importante que você olhe quais são algumas apostas aqui que eu vou te mostrar agora e depois tem um conteúdo garantido aí se você quiser conferir mais sobre esses temas, beleza? Bora lá então aqui para a tela para você. Então olha só, galera, na tela tá aparecendo alguns temas que eu separei que você pode printar, se você quiser, ou então pode ir lá para o meu grupo do Telegram. Aqui na descrição desse vídeo tem o grupo do Telegram para você acessar, tá? De graça. E lá eu sempre estou trabalhando algumas outras dicas aí. Bom, então eu tenho alguns temas. O que eu quero trabalhar com vocês? Quero trabalhar o seguinte, que independente de qual estilo de tema que cair, o primeiro passo mais importante é você pensar no seu projeto de texto, tá? O projeto de texto, ele vai fazer muita diferença na sua redação, tá? O que é pensar no projeto de texto? Você precisa, antes de qualquer coisa, imagina que eu abri minha prova e vou olhar para um desses temas aqui. Você precisa pensar em algumas estratégias para que o seu texto ele seja totalmente coerente. Esse planejamento vai garantir uma boa nota lá na competência 2, tá? Que tem a ver com o seu repertório sociocultural, vai garantir uma boa nota na competência 3, que é justamente o projeto de texto, e vai garantir uma boa nota lá na proposta de intervenção. Ou seja, você tem 3 competências que demandam muito de planejamento. Porque a competência 1 é gramática, tudo bem? E a competência 2 tem a ver com a coesão, os elementos coesivos, tá? Então, veja só, as outras 3, cara, elas estão muito interligadas, e uma falha no seu pensamento, uma falha na sua estratégia de escrita, vai ferrar as 3 partes, tá? Então, por exemplo, não vou ficar falando passo a passo aqui de cada tema, porque você está vendo isso na tela, esses são temas que eu aposto, tá? E não significa que tem que cair um desses. O que importa é a estratégia, como eu disse. Vamos lá, ó. Então, vem com tudo comigo. Ó, então vamos pegar um aqui, ó. Violência doméstica contra crianças. Claro que você vai ter que observar que lá na prova do Enem, provavelmente essa frase ela vai estar um pouco mais estendida, do tipo... desafios enfrentados para combater a violência doméstica contra crianças no Brasil. Ou causas da violência doméstica contra crianças no Brasil. Tá? Ou a questão da violência doméstica contra crianças na sociedade brasileira. Poderia ser assim. Tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é olhar para essa frase, dependendo de como ela esteja, e fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com causas ou eu vou trabalhar com consequências, tá? Isso é muito importante fazer isso, tá? Primeira coisa, eu tô abreviando de um jeito que tá que nem existe aqui. Olha, basicamente isso é a ideia de chuva de ideias, tá? Basicamente é o rascunho de chuva de ideias, projeto de texto, você pensar no que causa isso, no que causa esse problema, quais as consequências que podem trazer. Basicamente é isso, a chuva de ideias, tá? Lá atrás, não esqueçam, lá atrás, pode rabiscar a prova toda, gente. Pode rabiscar a prova toda, não tem problema nenhum. Até mesmo na parte que tiver questão, se quiser escrever alguma coisa. Inclusive, é interessante ir resolvendo algumas questões, para além de pensar a chuva de ideias de vocês, as causas, as consequências, projeto de texto, que vocês forem desenvolver dentro da forma com que vocês sabem escrever. Dentro da própria prova do Enem, existem algumas questões que são relacionadas à redação. Por incrível que pareça, quase todo ano tem uma questão que fala diretamente sobre ou indiretamente sobre o tema de redação do Enem. Então vai resolvendo as questões, folheia toda a prova, lê lá, o que tu souber fazer, tu faz logo, se não souber tu pula, no final tu volta pra chutar, entendeu? É normal isso. Que tá, tô abreviando só para economizar espaço. Primeira coisa, é importante você fazer isso. Ah, professor, eu quero trabalhar com causa e consequência. Não é legal você fazer isso. Escolha uma coisa só. Então, você vai trabalhar o seu A1 e o seu A2 do mesmo jeito. Você vai trabalhar com 2 causas, ou você vai trabalhar, por exemplo, com 2 coisas positivas, né?
duas consequências. Nesse caso, vamos separar assim, consequências apenas positivas. Beleza? Tá? Então, o que é que causa esse problema? Ou quais são os benefícios de tal... Justamente para trabalhar com uma delas é com relação a desenvolvimento do texto, sabe? Para poder fluir de uma forma coerente. situação, tá? Então, por exemplo... Se tu fala que é bom e depois tu fala que é ruim, como é que tu vai estar concordando, entendeu? eu poderia trabalhar, combate à gordofobia. Então por que isso é importante, tá? Por que isso é importante? Então eu não vou trabalhar o que é que causa a gordofobia, o pensamento da gordofobia nas pessoas, tá? Mas eu posso trabalhar qual é a consequência dessa melhoria, desse combate. Tá? O que ele pode trazer para a sociedade. Não, eu vou trabalhar com as causas. O que é que causa, então, esse comportamento das pessoas? O que causa uma pessoa olhar para o outro e ser gordofóbico, tá? Então você tem que escolher. Faça a sua escolha. Depois que você fez a sua escolha, você vai trabalhar... Por exemplo, nessa questão do combate à gordofobia, uma consequência positiva é tu tornar a sociedade acolhedora, né? E também tu tornar a sociedade mais saudável, né? Basicamente é isso. Não necessariamente saudável, né? Porque gordofobia é o que é? Fobia de gordo, aversão a gordo, entendeu? Mas tu ensinar as pessoas a se respeitarem, trazer essas são as consequências positivas, entendeu? As causas tem diversas, né? Tá integrado na nossa sociedade. A nossa sociedade é preconceituosa, existe um padrão de moda, um padrão de beleza, aí geralmente as pessoas são gordofóbicas por conta disso. O mercado consumidor basicamente impõe essa questão desse fetiche, né, de um corpo bonito, sarado, aí, entendeu? São essas causas que fazem com que exista gordofobia na sociedade. Aí o combate é na proposta de intervenção. Trabalhar com causa e consequência, como que você faz o seu planejamento? Da seguinte forma, ó. Você vai fazer o seu planejamento assim. Então você tem lá o seu A1, o seu A2. E aí eu quero que você escreva, o meu argumento vai ser tal. Então, tipo, qual vai ser o meu argumento? Você escolheu. Depois que você escolheu os seus argumentos, você vai fazer o seguinte. Como que eu vou provar isso? Qual vai ser o seu repertório? Eu vou usar o repertório do texto motivador. Vou pôr aqui, TM. E aqui no A2, para comprovar, para sustentar, o meu repertório vai ser um repertório sociocultural. Você precisa planejar isso. Beleza? E depois você vai pensar o quê? Você vai pensar na sua ação. Qual vai ser a proposta de intervenção que você vai colocar? Buranello, eu não vou conseguir propor uma ação que consiga englobar o A1 e o A2. Então você vai ter que pensar, você vai ter que fazer duas ações. O Enem ele não pede duas ações. Mas se a sua ação não for capaz de englobar o A1 e o A2, significa que a sua ação não está articulada totalmente com a sua argumentação. Então é importante você pensar nisso, tá? Então pensa e planeja. Minha ação vai ser essa. É isso. Ou vou precisar de duas ações. Pronto. Aí o seu texto vai ficar perfeito. Então, mais do que ficar tentando adivinhar o tema, é importante sim você olhar para algumas postas, para que você olhe e fale assim, nossa, acho que eu não saberia falar sobre evasão escolar no Brasil. Então, beleza, vai. Olha, por exemplo, ele está descrevendo aí numa caixa de texto com 12 argumentos. Ou seja, 4 parágrafos resolve essa parada aí. A introdução, os dois argumentos e a proposta de intervenção. Só que para ficar redondinha seria interessante 5, que aí depois da introdução dos 2 argumentos vinha o resumo disso tudo, entrelaçando os 2 argumentos e depois vinha a proposta. Vai estudar sobre, vai ler sobre, vai pesquisar sobre isso, tá? Agora, feita essa preparação, que você pode pegar esses temas e sair pesquisando na internet, feito isso, pense sempre assim, a sua organização tem que ser, vou trabalhar com causa ou consequência? Causa, então qual vai ser minha causa 1, qual vai ser minha causa 2 e como que eu vou sustentar isso? Vou usar o repertório do texto motivador, vou usar o repertório sociocultural e depois você pensa na ação. Feito isso, cara, você não vai errar, beleza? Pode ficar tranquilão que independente do tema, você vai se dar bem. Maravilha?
É isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então não se esqueça, vai lá pro meu Telegram se você quer conversar um pouco mais comigo e quer receber conteúdo. Aí ele vai vender um pouco do produto dele, né, mano? Ninguém faz nada de graça. Mas basicamente é isso.